Imagine que todas as noites, antes de adormecer, você tivesse em suas mãos uma chave capaz de abrir as portas do seu inconsciente, aquela parte silenciosa da mente que, segundo Carl Jung, governa boa parte de nossas escolhas, emoções e até do nosso destino. É exatamente sobre isso que este vídeo fala. Como usar as últimas palavras que você diz a si mesmo antes de dormir para transformar profundamente a sua realidade. Pense comigo. Quantas vezes você deita na cama e leva consigo as preocupações do dia, as dúvidas, os medos? E sem perceber, é isso que você entrega ao seu inconsciente, como se fosse um pedido silencioso para que essas mesmas preocupações se repitam no dia seguinte. Mas Jung nos mostra que existe outra forma, uma maneira de conversar com a mente nesse momento especial, quase mágico, em que a fronteira entre o consciente e o inconsciente se dissolve. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por esse processo, mostrando como uma simples prática noturna pode plantar sementes poderosas em sua psique e, pouco a pouco, reescrever a forma como você enxerga e vive a sua vida. E antes de entrarmos ainda mais fundo nesse conhecimento, deixa eu te pedir uma coisa bem rápida. Se esse tema já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que mais te chama a atenção quando o assunto é mente e transformação. Isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas e também me mostra que você está junto comigo nessa jornada. Agora sim, vamos seguir. Sabe aquele instante em que você está deitado, os olhos começam a pesar e a mente começa a vagar entre pensamentos soltos e imagens quase oníricas? Esse momento é um portal. É o que muitos chamam de estado hipnagógico, a transição entre estar acordado e cair no sono profundo. Carl Jung acreditava que, nesse breve espaço de tempo, a nossa mente consciente relaxa e o inconsciente abre as portas para receber de maneira muito mais intensa tudo o que é colocado ali. Agora pense comigo. Quantas vezes você já deitou carregando preocupações do dia? Aquele problema no trabalho, uma discussão que ficou mal resolvida, ou até uma ansiedade pelo que ainda nem aconteceu. E o que você percebe? Sua mente pega esse pacote de emoções e leva para a noite inteira, como se fossem sementes jogadas em um solo fértil. E o resultado é que você acorda cansado, pesado, como se tivesse passado a noite revivendo os mesmos problemas. Mas aqui está o segredo. Se você muda a qualidade do que entrega à sua mente nesse instante de transição, você muda a qualidade da sua própria realidade. É como se todos os dias você tivesse a chance de plantar novas sementes. Sementes de confiança, clareza, abundância, amor, coragem. Imagine você, antes de dormir, dizendo para si mesmo: eu escolho soltar o peso de hoje, eu escolho confiar no amanhã, eu permito que minha mente crie um novo caminho para mim. Perceba a diferença. Não se trata de ignorar os problemas, mas de oferecer ao inconsciente uma nova direção, uma nova ordem, um novo mapa. Jung dizia que os símbolos e as imagens falam muito mais fundo à nossa alma do que as palavras lógicas do dia a dia. Por isso, quando você adormece com frases positivas, imagens de transformação e confiança, a sua mente começa a trabalhar por você enquanto você descansa. É nesse momento de transição que você pode se tornar o escultor da sua própria realidade, moldando suavemente o que irá florescer no seu dia seguinte. E é exatamente por isso que no próximo passo, vamos falar sobre como criar sugestões positivas que funcionam como um código secreto para o seu inconsciente. Agora que você já entendeu o poder desse momento de transição entre a vigília e o sono, é hora de dar um passo ainda mais importante: a escolha das palavras e pensamentos que você vai entregar à sua mente antes de dormir. Carl Jung nos lembra que tudo aquilo que alimentamos no inconsciente retorna para nós de alguma forma, seja em sonhos, comportamentos ou até mesmo nos caminhos que atraímos para a nossa vida. Pense nas suas últimas palavras antes de fechar os olhos, como uma espécie de comando silencioso, quase como se você estivesse programando um software dentro de si mesmo. A diferença é que esse software não é feito de códigos, mas de símbolos,
emoções e frases carregadas de intenção. E aqui está a beleza. O inconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ele simplesmente aceita e molda a sua realidade de acordo com o que recebe. Agora, imagine duas situações diferentes. Na primeira, alguém se deita repetindo mentalmente: "Eu estou cansado, minha vida não anda, nada dá certo para mim." Esse pensamento, mesmo sem perceber, é como lançar uma ordem ao inconsciente, continuar criando uma realidade de cansaço e frustração. Na segunda situação, essa mesma pessoa, no mesmo dia, decide fechar os olhos e dizer: "Eu confio no processo da vida, eu estou aberto para novas oportunidades. Meu corpo e minha mente sabem como se regenerar." Percebe a diferença? A segunda versão não apenas traz calma e esperança, mas coloca o inconsciente em movimento criativo. Essas frases não são apenas palavras soltas. Elas são sementes que o inconsciente vai regar durante toda a noite, transformando-as em sensações, sonhos e atitudes que começam a se refletir no dia seguinte. E aqui está o segredo que muita gente ignora. Não basta apenas repetir uma frase mecanicamente. É preciso sentir. O inconsciente responde à emoção, não só à lógica. Quando você diz algo com intenção, quando realmente acredita, ainda que por alguns segundos essa emoção se imprime profundamente dentro de você. Então, antes de dormir, não entregue ao seu inconsciente os restos do dia. Entregue a ele visões, frases e sentimentos que o elevem, que o conectem com a realidade que você deseja construir. Porque, como Jung ensinava, aquilo que você rejeita controla você. Mas aquilo que você aceita e direciona se transforma em poder. Dentro de cada um de nós existe uma força silenciosa, uma espécie de instinto de renovação que Carl Jung chamava de arquétipo da transformação. É como se houvesse em nossa psique um impulso natural para crescer, mudar, evoluir, mesmo quando a mente consciente resiste. Pense na natureza. Uma semente, por menor que seja, guarda dentro de si o desenho de uma árvore inteira. Não importa se o solo está seco ou pedregoso, a semente sempre tentará romper a casca e buscar a luz. Agora imagine que dentro de você exista exatamente esse mesmo processo. Todas as noites, quando você fecha os olhos, essa força se manifesta em silêncio. O inconsciente começa a organizar imagens, símbolos e memórias, como quem monta um grande quebra-cabeça. Se você entrega a ele preocupações, dúvidas e medo, esse quebra-cabeça se constrói em torno do caos. Mas se você entrega frases, emoções e símbolos de confiança, esse mesmo arquétipo se fortalece e coloca em movimento uma nova versão de você. Deixe-me contar uma história. Havia uma mulher que, por anos, dormia sempre com a sensação de fracasso. Toda noite, a última frase que ela dizia para si mesma era: "Eu não consigo, a vida não é justa comigo." E não era surpresa que, dia após dia, ela acordava carregando o mesmo peso. Até que um dia, ela decidiu mudar. Passou a fechar os olhos e dizer: "Eu me permito renascer. Eu aceito a vida como uma aliada. A cada dia eu me transformo." Essas palavras, repetidas noite após noite, ativaram o arquétipo da transformação dentro dela. E pouco a pouco, sua vida começou a refletir essa mudança interna. Jung dizia que o inconsciente fala a linguagem dos símbolos. Quando você invoca imagens de luz, renascimento, cura ou crescimento, você está tocando esse arquétipo. E quanto mais você o alimenta, mais ele responde. É por isso que muitos sonhos trazem símbolos de metamorfose, como borboletas, caminhos, rios ou até incêndios que dão lugar a algo novo. O inconsciente está sempre tentando mostrar: existe em você uma força de regeneração. O que você precisa compreender é que esse arquétipo não é exclusivo de pessoas especiais. Ele é universal. Está em você agora mesmo, esperando ser despertado. E o melhor momento para acessá-lo é justamente antes de dormir, quando as defesas da mente consciente cedem e o inconsciente pode trabalhar livremente. Quando você honra esse momento com palavras e imagens positivas,
É como se dissesse a si mesmo: eu escolho me abrir para o meu próprio renascimento. E noite após noite, esse simples gesto cria uma espiral de transformação que começa invisível, mas logo se torna palpável na sua realidade. Carl Jung dizia algo poderoso: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E dentro desse inconsciente, existe uma parte que muitos preferem ignorar: a sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprime, esconde ou não aceita em si mesmo. Os medos, as raivas, as inseguranças, os pensamentos que você julga como errados. Agora, imagine a sombra como uma criança pequena, esquecida em um quarto escuro. Quanto mais você a ignora, mais ela bate na porta, mais ela grita para ser notada. É por isso que tantas vezes, ao deitar, sua mente fica relembrando erros, preocupações ou situações que você gostaria de esquecer. Não é azar, não é castigo. É a sua sombra pedindo para ser reconhecida. Vou te contar uma breve história. Havia um homem que, todas as noites, tentava se forçar a pensar positivo antes de dormir. Repetia frases bonitas, mas no fundo estava com medo, ressentimento e culpa. E sabe o que acontecia? Seus sonhos eram pesados, sua mente parecia rebelde, até que ele percebeu, antes de impor palavras de luz, precisava acolher sua escuridão. Então, passou a fechar os olhos e dizer algo diferente. Eu vejo a minha dor, eu aceito a minha raiva, eu agradeço a minha sombra, porque ela também faz parte de quem eu sou. A partir desse gesto quase mágico, ele começou a dormir em paz, e os pensamentos positivos finalmente encontraram espaço para florescer. A aceitação da sombra não significa se entregar a ela, mas integrá-la. Quando você reconhece seus medos, eles deixam de controlar você. Quando você admite sua raiva, ela pode se transformar em coragem. Quando você acolhe sua fragilidade, descobre uma nova forma de força. Por isso, antes de dormir, não lute contra a sombra. Converse com ela. Reconheça sua presença e só então entregue ao inconsciente as sementes de transformação que deseja plantar. Esse equilíbrio entre luz e sombra é o que dá solidez ao processo de mudança. Carl Jung acreditava que a imaginação não é apenas uma fuga da realidade, mas uma ponte que conecta a mente consciente ao inconsciente. Pense nisso. Tudo o que existe no mundo humano, prédios, músicas, invenções, até este vídeo que você está assistindo, nasceu primeiro como uma imagem na mente de alguém. A imaginação é o ensaio invisível do que mais tarde se torna concreto. Agora imagine-se deitado, prestes a dormir. O corpo relaxa, a respiração desacelera e sua mente começa a soltar as rédeas. Esse é o momento perfeito para usar a imaginação como ferramenta de transformação. Em vez de deixar os pensamentos vagarem para preocupações, você pode escolher criar imagens que plantem novas realidades dentro de você. Vou te guiar numa pequena experiência. Feche os olhos e visualize uma estrada iluminada à sua frente. Você caminha por ela com leveza. Cada passo é firme. E lá no horizonte o sol está nascendo, trazendo calor e esperança. Perceba a sensação que essa cena cria dentro de você. O inconsciente não vê apenas uma fantasia, ele registra símbolos, estrada, luz, nascer do sol, como mensagens diretas de transformação. É como se, todas as noites, você pudesse contar uma história à sua mente, e essa história se tornasse o alicerce dos seus dias. Se você imagina paz, sua mente busca paz. Se imagina abundância, seu inconsciente começa a abrir espaço para reconhecê-la no mundo real. Se imagina coragem, acorda com a força necessária para enfrentar desafios. Carl Jung dizia que os símbolos falam mais profundamente à alma do que qualquer discurso racional. Por isso a imaginação é tão poderosa. Ela não convence apenas a sua mente lógica, ela toca a linguagem secreta do inconsciente. Antes de dormir, permita-se imaginar a vida que deseja como se já fosse real. Veja os detalhes, sinta as emoções, caminhe dentro dessa cena. Esse simples exercício transforma a noite em um palco criativo, onde você é autor e protagonista ao mesmo tempo.
Enquanto você dorme, o mundo ao seu redor silencia. Mas dentro de você, a atividade continua. Seu coração pulsa, suas células se regeneram e, principalmente, a sua mente trabalha em silêncio, organizando memórias, processando emoções e, acima de tudo, reforçando as mensagens que você entregou a ela antes de adormecer. É nesse ponto que a reprogramação noturna acontece. Carl Jung nos lembra que o inconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Para ele, tudo o que você sente intensamente é verdade. É por isso que, se você adormece preocupado, cheio de medo, o inconsciente registra isso como ordem e passa a reproduzir essas mesmas emoções no dia seguinte. Mas quando você adormece com palavras de confiança, com imagens de transformação e com emoções positivas, você está literalmente reprogramando sua mente para criar uma nova realidade. Pense em como funciona um jardim. Se você planta sementes de ervas daninhas, não adianta esperar flores. Se você planta sementes de rosas, não adianta temer que cresçam espinhos apenas. A mente funciona do mesmo jeito. Todas as noites, ao fechar os olhos, você planta algo, consciente ou não. A grande questão é: o que você está escolhendo plantar? Deixe-me compartilhar uma cena. Um jovem que sofria com inseguranças decidiu todas as noites, antes de dormir, repetir uma única frase: eu sou suficiente, eu sou capaz. No começo, parecia apenas palavras jogadas ao vento. Mas noite após noite, essa frase se fixou como uma raiz profunda. Em poucas semanas, ele não apenas se sentia diferente, mas começava a agir de maneira mais confiante, a falar de forma mais firme, a enxergar novas possibilidades. Essa é a reprogramação noturna em ação. E o mais interessante, você não precisa lutar para que funcione. Basta entregar o material certo ao inconsciente. Ele faz o trabalho pesado enquanto você descansa. É como se, enquanto você dorme, a sua mente fosse um arquiteto invisível, construindo os alicerces daquilo que você vai viver no dia seguinte. Por isso, a cada noite você tem uma escolha: adormecer como refém dos problemas do dia ou usar esse tempo como um laboratório secreto de transformação. A decisão é sua, e os resultados também. O diálogo interno é a conversa mais importante que você terá na vida. E o interessante é que ele acontece o tempo todo, mesmo quando você não percebe. Jung dizia que a mente consciente e a inconsciente estão em constante troca, e o que você diz para si mesmo influencia diretamente cada pensamento, cada emoção e, eventualmente, cada ação. Imagine que você é um amigo que se ouve constantemente. Se você se trata com crítica, julgamento e dúvida, esse amigo interno reage da mesma forma. Hesita, teme, se bloqueia. Mas se você fala com gentileza, confiança e incentivo, esse amigo se torna um aliado poderoso. A grande sacada é transformar o diálogo interno em um recurso positivo, especialmente antes de dormir, quando a mente está mais receptiva. Vou te dar exemplos práticos que podem mudar sua noite e seu dia seguinte. Em vez de repetir mentalmente: eu não consigo lidar com isso, você pode dizer: eu tenho tudo o que preciso para superar desafios. Amanhã será uma oportunidade para crescer. Em vez de pensar: minha vida está difícil, diga: eu sou capaz de transformar minha realidade. Cada pequeno passo me aproxima do que desejo. Essas frases, repetidas com intenção e emoção, não são apenas palavras, são sementes de transformação. Você também pode incluir imagens junto às palavras. Por exemplo, ao dizer: eu me sinto leve e confiante, imagine seu corpo flutuando suavemente, sentindo cada músculo relaxar, cada preocupação se dissolver. Essa combinação de palavras e imagens cria um efeito poderoso sobre o inconsciente. O diálogo interno positivo não precisa ser longo ou elaborado. O essencial é que seja sincero, emocional e constante. Cada noite é uma oportunidade de reforçar a narrativa que você quer viver. Jung nos lembraria que esse processo é o começo de uma jornada de autoconhecimento, onde você passa de espectador da vida para autor da própria história. Você já percebeu o poder da mente antes de dormir?
da imaginação, do diálogo interno e da aceitação da sombra. Mas Jung nos ensina algo essencial. Conhecimento sem prática é apenas teoria. A verdadeira transformação acontece quando essas práticas se tornam hábitos, partes naturais da sua vida, não apenas esforços isolados antes de dormir. Pense no hábito como uma trilha em uma floresta. No início não há caminho, apenas mato, pedras e obstáculos. Cada vez que você passa, pisa em um lugar, empurra um galho, cria uma passagem. No começo é difícil, lento, você tropeça, se perde. Mas noite após noite, repetindo a prática, a trilha se torna clara, firme e fácil de percorrer. Esse é exatamente o processo de transformar práticas noturnas em hábitos. A repetição cria estrutura e a estrutura gera mudança real. Por exemplo, se toda noite você repete frases de afirmação com emoção, visualiza sua vida ideal e acolhe sua sombra, está de fato programando o inconsciente. No começo talvez pareça mecânico ou sem efeito imediato, mas cada noite fortalece a trilha dentro da sua mente. Com o tempo, essas práticas deixam de ser um esforço consciente e passam a ser automáticas, naturais. E aqui está o ponto mais poderoso. Hábitos noturnos consistentes não apenas transformam sua mente durante o sono, mas começam a influenciar o seu dia inteiro. Você acorda mais centrado, mais confiante, mais alinhado com a realidade que está construindo. Pequenos atos repetidos consistentemente tornam-se gigantescos catalisadores de mudança. A chave é a consistência. Escolha frases, imagens e exercícios que ressoem com você e repita todos os dias. Faça da sua noite um laboratório secreto de crescimento, onde cada prática fortalece a pessoa que você quer se tornar. Jung nos lembraria que o inconsciente é paciente, mas poderoso. Ele trabalha incansavelmente quando você fornece o material certo. Chegamos ao momento mais poderoso da jornada: despertar para uma nova realidade. Até aqui você já percorreu um caminho profundo, aprendeu a conversar com sua mente, a acolher sua sombra, a usar a imaginação e a criar hábitos noturnos que reprogramam seu inconsciente. Mas agora é hora de compreender algo essencial. A transformação que você plantou durante a noite se manifesta quando você acorda, quando leva essa energia para o mundo real. Imagine que sua vida é um rio. Durante o sono, você não apenas descansa, mas direciona o fluxo invisível desse rio. Cada prática noturna é como um leme silencioso que começa a guiar a corrente em direção a um leito mais calmo, mais fértil, mais alinhado com o que você deseja viver. Ao acordar, você vê o resultado. Pequenas decisões, atitudes mais confiantes, percepção mais clara, relacionamentos mais leves. A realidade começa a refletir a mente que você cultivou à noite. Vou contar uma história para ilustrar. Havia uma mulher que, por anos, sentia que sua vida era caótica, cheia de frustrações. Ela começou a praticar afirmações antes de dormir, acolher sua sombra, imaginar seu dia ideal e repetir esse ritual consistentemente. No começo, parecia apenas uma rotina quase sem efeito. Mas com o tempo, acordou percebendo mudanças sutis. Ela reagia com mais calma aos desafios, conseguia manter foco nas prioridades, sentia gratidão pelas pequenas conquistas. O que era interno passou a ser externo. O inconsciente construiu, noite após noite, a realidade que ela desejava. Carl Jung nos lembraria que a transformação verdadeira não é mágica nem instantânea. Ela acontece quando mente, coração e hábitos se alinham em um ciclo contínuo. Reconheça sua sombra e integre suas partes escondidas. Use a imaginação para criar imagens e símbolos de transformação. Reprograme sua mente com diálogo interno positivo e consistente. Transforme essas práticas em hábitos que se repetem todas as noites. Quando tudo isso se conecta, o despertar não é apenas físico, é existencial. Você não está apenas abrindo os olhos, mas abrindo espaço para uma nova versão de você, para uma vida que reflete intenção, consciência e força interior. E aqui está a verdade mais poderosa. Cada noite é uma oportunidade de reinício. Cada prática, cada palavra, cada imagem plantada antes de dormir
É um passo em direção à sua realidade desejada. O poder sempre esteve dentro de você, e agora você sabe como ativá-lo. Você está pronto para fechar os olhos esta noite e, com cada respiração, começar a viver a vida que sempre imaginou.